Por onde é que eu queria começar hoje, né? Eu queria falar com vocês sobre a questão do início, e aí o que é que eu vou falar? Eu vou dar uma espécie de varredura sobre as maneiras que nós temos de ver esse início de vida do ser humano, né? E a primeira coisa, assim, eu acho que a gente fala muito de o nascimento da vida psíquica, né? E aí eu vou já dizer uma coisa que eu não estou muito de acordo, eu acho que é muito mais nascimento à vida psíquica. Por quê? Porque a vida psíquica já existe, né? Nós vamos entrar nela já a partir do momento que da gravidez. Hoje a gente sabe de como o bebê é capaz de interagir e de conversar e de se mostrar e de se mexer dentro da barriga da mãe, o feto, né? O bebê não, o feto, né? E quando ele sai, ele já está dentro de uma coisa que é chamada linguagem, a nossa linguagem. Então, eu vou falando aos pouquinhos. Eu acho que tem um chat aí, eu vou pedir para Cláudia Boutros, se ela puder me ajudar aí com o chat, porque eu não consigo, não conseguirei fazer os dois. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a coreografia dos primeiros laços, que é a parte mais importante, e que a gente vai começar falando sobre uma coisa que se fala muito sobre a clínica com bebês, né? Que é a clínica com psicanálise, psicanálise de criança e psicanálise, ainda mais de bebê, é como se fosse uma psicanálisezinha, sabe? E na verdade não. Porque, vejam bem, o Freud trabalhou, criou a psicanálise, tantos outros autores vieram aumentar aquilo que o Freud, diversificar o trabalho da criação da psicanálise por ele, né? Então, o que é que tem nessa questão aí? É que no início, que a gente fala a vida psíquica, porque a gente já está dentro dela, a gente vai ver a importância de se saber aonde é que você vai se apoiar para trabalhar na clínica com bebês. Lia, eu não gosto da escola inglesa. Lia, eu não gosto da escola francesa. Eu acho que Lacan é uma coisa chatésima e, diga-se de passagem, incompreensível. O que eu muitas vezes estou de acordo, né? Mas o que é importante aí é que a gente precisa conhecer de que maneira se começa essa chegada à vida psíquica, o que é que pode dar certo, o que é que pode não dar certo, quais são os entraves e de que maneira nós vamos trabalhar. De que maneira, e será que existe uma técnica para a psicanálise com bebês? Eu não diria uma técnica, mas eu diria uma clínica. Como existe a clínica da adolescência, a clínica da terceira idade. O que que é isso? São manejos daquilo que a gente fala que é da transferência, que não se colocam da mesma maneira para cada idade do sujeito. Tá, mas o Freud falou que o inconsciente é atemporal. Isso, ele é atemporal. Mas quando você vejam bem, quando você recebe um adulto, o que é que vai ser trabalhado? Toda aquela reminiscência das histórias de vida, e quando a gente vai procurar, a gente vai achar pontos nodais, né, lá no momento da perinatalidade. Então, se a psicanálise vai fazer esse retorno, esse eterno retorno, né, daquilo que já foi vivido, daquilo que a gente viveu na infância, no período pré-natal, natal, né, no pós-natal e ainda no período pré-natal, a gente conhece história, gente, de crianças ou de adultos, desculpa, e que vão lembrando aos poucos das histórias que eu via quando estava ainda na barriga da mãe. Será que esse bebê foi desejado? Ela estava muito estressada? E isso vai ficando, de uma certa maneira, dentro daquilo que se é falado para o bebê,
e que ele vai carregar a vida inteira. Quando a gente tem um paciente adulto no divã, a gente não pode esquecer que a gente tem um paciente também bebê deitado ali. Ele vai lembrar aos poucos e vai poder ressignificar aquilo que ele viveu ou que ele acha que viveu, né? A gente sabe que a gente também faz umas invenções do nosso romance familiar para poder até mesmo justificar algumas coisas que são mais ligadas ao desejo, né? Então vamos lá. A construção relacional e psíquica entre o bebê e o outro primordial. Eu vou partir do pressuposto que muitos de vocês, eu espero que a maioria, já saibam algumas coisas sobre a clínica psicanalítica com bebês. Ou seja, algumas noções, principalmente na clínica lacaniana do outro, que é um renomeamento daquilo que o Freud falou, que se chama o Nebenmensch, né? O outro assegurador. E aí ele tem algumas características, esse outro assegurador. Ele precisa ser da mesma espécie, né? Não dá para ser como o menino dos lobos. E ele precisa ter uma coisa muito importante. Ele precisa ter o desejo de vida por aquele serzinho pequenininho. Esse desejo de vida é aquilo que vai dar a faísca do nascimento à vida psíquica do bebê. Sem isso, a, a coisa não se constrói ou se constrói muito, muito, muito capenga, eu diria, e a gente vai ter muito problema disso mais na frente. Então, vamos falar da evolução do bebê na psicanálise, né? Qual era o bebê de ontem? Da visão clássica, né? O objeto passivo, regido por instintos de sobrevivência, um trato digestivo em busca de alívio contínuo, um estado de fusão simbiótica indiferenciada, e a base teórica era Freud no início e o Spitz. Então, isso é o que a gente diria o início do trabalho com bebês. E o que é que foi tão importante para o Spitz, que foi na época da guerra, né? Vou falar mais um pouquinho mais na frente. Foi que ele foi vendo que a separação dos pais com o bebê e a maneira de como o bebê é cuidado vai ter uma consequência muito grande. Na época da guerra, eram bebês que tinham ficado isolados dos pais, né? E o que que aconteceu? Ele foi vendo que eram bebês que iam crescendo com aquilo que ele chamou mais na frente de hospitalismo, né? Então, o que que é isso? É o fato de você dar banho no bebê, limpar o bebê, arrumar o bebê, colocar ele no sol, colocar ele na sombra, mas não conversar com o bebê, não ter uma relação íntima com esse bebê e, consequentemente, não tem desejo por esse bebê. E aí o bebê não crescia, só crescia, eu diria, da maneira somática, né? E o bebê de hoje, que é a nossa visão contemporânea, que é que ele é? É um parceiro ativo e agente de intersubjetividade, dotado do apetite simbólico pelo outro, e a gente vai ver um pouquinho de Graziella Crespin, uma capacidade inata de provocação e diálogo, e a base teórica que a gente vem trabalhando é mesmo os lacanianos do Bowlby, do Trevartem, do Winnicott. Então, o que que a gente tem na sequência? Freud, Klein e Winnicott, que postularam a unidade primordial e a dependência absoluta. Essa dependência absoluta, ela é interessante porque ela rege muito daquilo que a gente vai pensar e discutir sobre o bebê. O bebê, quando nasce a termo prematuro, ainda mais, ele não se cria sozinho. Ele precisa biologicamente do cuidado de um outro. É por isso que o Freud chamava Nebenmensch, né? Esse próximo assegurador. Então, só um minuto. Opa! Essa dependência, ou seja, se não tiver outra pessoa, ele morre de fome, de frio, e ele não fica nessa vida.
né? Ele precisa, se você vê um potro que nasce, tá com uns 10 minutinhos no máximo, ele já está querendo andar e já fica em pé, e já pode sair correndo, né? O homem, né? O bicho homem, ele precisa desse tempo que a gente chama de covada, que é muito longo de ficar perto daquele que está tomando conta dele, que está desejando ficar com ele. Diga-se de passagem, se a gente vê, né, algumas pessoas ficam perto da mãe até a idade bem adulta, às vezes não casa nunca, não se separa nunca, né? Esse tempo de curvade dura ad infinito. E aí veio o Spitz, né, que foi na realidade da guerra, que confirmou tragicamente a importância vital do vínculo. Sem vínculo, a gente não se faz. E aí ele foi descrevendo também o que que é a depressão analítica em bebês privados de cuidados. O que eu acho interessante, a gente vai fazer um contraponto aqui, é que a depressão, ela não desapareceu. É como a psicose também infantil, ela não desapareceu. Mas o que é que a gente vê hoje? É que tudo hoje se resume ao espectro do autismo. Então, existem várias categorias de maneira de estar do bebê e da criança que não são obrigatoriamente autismo ou espectro autista. São características que hoje não conseguem achar ou o nome que elas tinham. Uma organização de uma criança psicótica não é a organização de uma criança autista e muito menos neurótica, mas simplesmente a gente não encontra mais dentro do DSM-5 essa nomenclatura da psicose e, portanto, ela existe. A depressão do bebê também existe, só que a gente não acha mais, né? Então, o que é que o Bowlby veio dizer depois? Que ele vai formalizar o conceito do apego. Vocês têm que lembrar que o Bowlby, ele trabalhou em cima de outros estudos, né, de cientistas que estudavam a questão do animal, não era do ser humano. O Bowlby pegou aquilo e passou para o ser humano, né? Então, o que é que ele foi mostrando? Que a necessidade de contato precede a satisfação das necessidades orais. Isso eu vou dizer ainda várias vezes. E depois, pessoas que não eram psicanalistas, mas que estão também, que são muito importantes, que é o Trevarten, o Brazelton e o Daniel Stern. O que é que eu acho mais gostoso desses três aí? O Trevarten, porque eu tive o prazer de conhecê-lo ainda vivo aqui, quando eu cheguei na Europa, que é um cientista, um psicólogo, que não era psicanalista de jeito nenhum, mas trabalhou muito de próximo da Lasnik. Ele foi falar da provocation, né? Que ele diz assim, é o bebê, ele vai provocar o outro. E o que é essa provocação? O que a gente vai ver no terceiro tempo da pulsão. Essa capacidade, só que o Trevarta dizia que o bebê nasce com essa capacidade. Só que algumas das vezes isso não vai para frente, né? Isso a gente sabe. Então, o que é que eles vieram? Eles revelaram que um bebê é dotado de imenso potencial comunicativo, é um parceiro ativo que demonstra o seu desejo por um relacionamento desde o nascimento. Então, vamos recapitular um pouco. Vocês podem até, desse slide aqui, vocês podem até tirar um print, porque está mais bem organizadinho. Então, o que que a gente tem nos anos 40? A gente, como eu falei, teve o Spitz, que foi esse boom do reconhecimento que o bebê era muito mais do que uma simples, como é que a gente diz? Um tubo digestivo, né? A necessidade que ele tinha do vínculo primordial. Depois a gente veio na França com pessoas muito importantes que quem foram? A Miriam Davide, a Martine Lemur, a Geneviève Appel, a Jeanne Aubry e a Marthe Geber. Se eu pego essas três primeiras, a Miriam Davide, não, a Marianne Davide e a Geneviève Appel, se eu juntar as duas, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aquele livro maravilhoso que se chama, e agora deu branco,
Fernanda, tu não tá aí não, né? Mas bom, elas vieram falar, elas conseguiram transformar tudo aquilo que foi deixado pela Pickler, né? Que trabalhou no abrigo Loxi, maternidade insólita. Pronto, é isso. Então, aí você já vê o grande tesouro da parte francesa em relação aos bebês. O que é que foi produzido teoricamente, clinicamente, para se trabalhar com bebês? Olha, eu acho que para a gente trabalhar com bebê, eu acho que das clínicas da psicanálise, eu acho a mais complicada. Por quê? Porque você tem que ter uma capacidade de transitar sobre várias teorias psicanalíticas e não psicanalíticas para poder estar ali na clínica, vendo e recebendo um bebê. Então, assim, a Miriam David e a Geneviève Appel falaram muito da maneira como a gente deve cuidar de um bebê em instituição, porque a abordagem Pickler, né, foi feita para os abrigos. E hoje a gente usa eles dentro das creches, porque tem uma coisa lindíssima, duas coisas lindíssimas da Pickler. Uma que é a atividade motora livre, né, de colocar o bebê de decúbito dorsal, decúbito dorsal? Não, as costinhas para baixo, e deixar ele se movimentar. E eu acho interessante isso, mais do que interessante, depois da formação Boulanger ainda mais, é que no movimento, prestem bem, gente, atenção. Lógico que tem um vínculo, mas o corpo também precisa se desenvolver. E é somente no movimento, no acerto, no erro, na tentativa, o fato de conseguir, o fato de não conseguir, mas estar livre com espaço para poder testar, tentar, repetir e chegar até a aprendizagem de um movimento específico. Às vezes eu tenho uns pequenininhos que eu digo assim, maiorzinhos, um ano e meio, e aí eles vêm brincar com alguma coisa, aí eles pegam assim com a mão, traz para o olho e põe na boca. Vocês têm ideia de quantas ligações neuronais é preciso para conectar esse gesto, a pinça fina de segurar na boa pressão, acompanhar para se você está vendo e conseguindo pegar, trazer esse movimento aqui para levar até a boca. Então, eu acho esse um dos gestos mais bonitos do início da vida, porque ele implica muita coisa. E isso a Miriam da Vida e a Geneve Appel fizeram de uma maneira brilhante, porque com a abordagem a Pickler, o que é que você faz? Você vai deixar o bebê traga o tempo todo com essa motricidade livre e tudo, tudo que você vai fazer ao bebê, você tem que explicar antes. O bebê precisa prever aquilo que vai acontecer com ele. Depois a gente teve o Bowlby nos 1950, né? Que no relacionamento entre uma mãe e seu bebê, a necessidade do contato tem precedência sobre a satisfação das necessidades orais. O que que é isso? Quer dizer, é que antes de querer e precisar comer, o bebê precisa ter uma relação com o outro. O leite é tão importante com que a relação, o falar, o tocar, o pegar, o olhar, o ouvir, tudo isso são pedacinhos que vão compor a relação pais-bebês, ou simplesmente aquele que está tomando conta do bebê, para poder constituir. E isso, olha, um bebê que come bem e não tem essa relação, esse vínculo, a gente vai ver várias coisas, e a pior delas, lógico, é o hospitalismo. E às vezes um bebê consegue se nutrir menos, mas quando ele tem uma relação. Mas aí assim, me diga uma coisa: como é que a gente pode ter certeza que o bebê já é um sujeito? Hoje eu estava
revendo esses slides, eu disse assim, acho que eu vou perguntar isso porque é uma coisa que apareceu na minha cabeça. Ahm, a maior prova que nós temos que um bebê já é sujeito é o fato dele fazer um sintoma, dele parar de comer, dele não querer dormir, dele gritar o dia inteiro, dele não querer olhar. Então, isso tudo mostra para gente que ali dentro já tem alguém pensando, o início do pensamento, né? Do se assujeitar, ou seja, vir a ser sujeito. A sintomatologia nos prova que o bebê existe. Então, depois, na França, quem a gente teve? O Michel Solé, o Sérgio Toleru. Opa, desapareceu. Aconteceu. Opa, deixa eu voltar aqui. Desapareceu sozinho. Não sei por quê. Que foram esses outros franceses, né? Que é muito interessante porque eles viram que o Bowlby não tinha levado em conta a dimensão afetiva, né? O lado fantástico do diálogo mãe-bebê. Ele disseram, o Bowlby é maravilhoso, mas ele esqueceu uma coisa. E aí eles vieram falar do aspecto intrapsíquico da relação e da fantasmática materna. E depois a gente tem o Leon Kreisler e o Bertrand Kramer, que foram falar das representações fantasmásticas que cada um faz de si, né? Que cada um faz, cada faz não, cada um faz de si. E depois disso a gente teve essa pessoa maravilhosa que é o Trevarten, que foi falar da provocação, da capacidade do bebê de ir chamar o outro, tá? Então, quem é esse outro, né? Vamos falar desse outro. Qual é o conceito do outro primordial? E aí eu vou puxar a minha sardinha para o Lacan, né? Sabe por quê, gente? Porque eu acho que quando a gente trabalha com bebês, conhecer a clínica psicanalítica da escola inglesa é essencial. Mas eu acredito que o Lacan, ele vem dar um up, sabe? Ele pega todo esse arcabouço do Freud e daquilo que foi trabalhado pela escola inglesa e dá uma ferramenta a mais para a gente ver tudo aquilo que está acontecendo, não como um simples isso, mas de como tudo gira em torno daquilo que ele vai chamar de desejo, né? E por que que o Lacan inventou? Ele não inventou a roda, tá? A gente sabe. Mas ele inventou maneiras de trabalhar a clínica psicanalítica que são extremamente úteis para nós que trabalhamos com a clínica com bebês e criança pequena também, tá? Então, qual é o conceito do outro primordial? O grande outro, tá? O que que é o grande outro? Ele designa a função parental, a estrutura simbólica e as exigências da parentalidade que atravessam quem cuida do bebê. Então, peraí, Lia, vamos explicar, vamos quebrar mais isso um pouquinho. Esse grande outro vai ser o representante de todo o universo que existe, né, para aos poucos ir dando ao bebê aquilo que ele precisa. Mostrando o que é uma flor, mostrando o que é a mamadeira que está chegando, apresentando para a família, mostrando as árvores, falando da roupa, tudo isso, esse grande outro, ele vai fazer essa função, tá? E a gente tem também o pequeno outro, né? Que é o embaixador físico dessa função. É a pessoa em si. Ela representa e ela vai ser o pequeno outro. Pode ser a mãe biológica, o pai, um profissional de saúde, mas o vínculo exige que esse lugar seja ocupado independentemente dos laços de sangue. Outro dia eu fiz um vídeo e uma pessoa me escreveu, acho que era sobre função paterna. Não sei se Cacau tá aí, gente. Função paterna é com o marido Carmo Camarote, tá? Ah, é, sim, ela perguntou assim: olha, o que que acontece com o bebê, se ele for cuidado só dentro de uma instituição? Gente, dentro da instituição, e é aquilo que eu falei um pouco da Pickler,
Dentro da instituição, tem que ter alguém que a gente chama de referente, que cuide daquele bebê, que tenha pelaquele bebê, não é a paixão, não é amor, ou eu diria uma forma de amor, mas não aquele amor parental, mas alguém que tenha tanto desejo que esse bebê sobreviva, que esse bebê cresça, que esse bebê retorne a uma família que realmente quer cuidar dele. Então, isso tudo tem essa necessidade, que é essa pessoa que vai representar esse vínculo para o bebê. Então, vamos voltar aqui de novo. Gosto de ir, voltar até a gente entender tudo que está aqui. Então, vamos lá. O que é esse outro grande, o outro primordial para o Lacan, né? Esse conceito refere-se à função parental, não necessariamente à pessoa da mãe ou do pai. Então, olha que interessante. Outro dia, uma pessoa me escreveu no Instagram dizendo assim também. É, Lia, você falou de função parental, mas o que é que acontece quando é uma mãe solo? E aí existe essa grande confusão que função parental é o pai. Gente, se a gente precisasse de um pai a cada vez para fazer função parental, a gente não ia sair do canto. Porque às vezes o pai mora na casa, mas é ausente, né? Paga as contas, mas é ausente. Então, o que é que é a função parental? Essa função, ela vai separar aquilo que estava fusionado. Ele vem para dizer, opa, vamos separar, isso aí já está ficando grudadinho demais. Então, essa função de dizer aqui, eu vou só lhe dar, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe descrever, eu vou ficar com você o tempo todo, qualquer coisa, antes de você ter fome, eu já adivinho. Aí chega essa função parental e diz: não, peraí, não é bem assim. Para dar um exemplo para vocês, o que é função materna e o que é função paterna, tá? Se a gente pega o exemplo de um bebê, a mãe tá ali dando a papinha. E aí dá uma colher, duas, três, abre a boca, né? Vai colocando, olhando se ainda tem, nossa, acho que ainda deve ter 10 gramas, e a médica disse que ele que tinha que comer as 30 gramas de proteína, ainda tem isso, né? E aí o bebê faz, depois não quer. E ela diz, não, tem que comer, tem que terminar, tem que terminar. E aí fica enfiando no bebê a força, né? E o bebê faz, não, não quer, sobe a cabeça, bota para fora, cospe. Então, a função materna é aquela que vai dizer, você está com fome, eu vou lhe dar de comer e você tem que comer. A função paterna é aquela que diz assim, dentro da própria cabeça da pessoa que está alimentando esse bebê, diz: peraí, talvez ele não esteja realmente com fome. Será que eu fiz uma comida que talvez não esteja tão boa e ele tem razão de não gostar, então eu não vou forçar. Isso é função paterna. É o momento da dúvida, é o momento em que a gente diz: peraí, eu não sei tudo. Eu não estou ouvindo o que o bebê está querendo dizer. Isso é função paterna, não é a pessoa do pai, tá? Então, o grande outro, né, é a função enquanto o pequeno outro é seu embaixador, como eu estava dizendo. Permite pensar o vínculo para além da relação mãe-bebê. Ou seja, essa relação muito apertadinha que a gente estava vendo agora entre a função paterna e separa. E aí, o que é que foi trabalhado de várias vezes por vários autores sobre essa relação? A gente tem o Winnicott com o holding e o handling, né? A capacidade de carregar o bebê física e psiquicamente. E o que é interessante, gente, porque quando a gente trabalha em instituição, a gente vê a importância do psicólogo, né, na instituição. Se ele for psicanalista, melhor ainda, de ver as professoras, né, no Brasil são professoras, vão carregar o bebê, vão trocar, vão dar banho, vão dar a comida, né? E isso tudo
precisa de alguém que esteja atrás dela. Porque o holding, gente, de carregar um bebê e carregar um bebê no pensamento, ele não é só da pessoa que está fazendo. A pessoa que está fazendo precisa também ser carregada. É por isso que, dentro das instituições, as reuniões clínicas são de uma extrema importância, porque é nesse momento que as pessoas que pegam no bebê mesmo são capazes de depositar esse cansaço, essas questões e ter outra pessoa que faça o holding delas, dos adultos, né? Então, a outra, o olhar que aurela, é um olhar que não apenas vê, mas adorna um bebê com todas as qualidades imaginárias, colocando ele naquilo que o Freud dizia, His Majesty, the baby. Então, o que é que a gente tem aqui? É, essa capacidade parental de colocar o bebê nesse lugar imaginário desse bebê que vai ser a coisa mais linda do mundo, que esse bebê vai ser corredor, vai ganhar todos os prêmios, ou esse bebê que vai ser um grande desenhista, vai ser um arquiteto, esse bebê que vai fazer pontes, vai ser o melhor engenheiro do Brasil e do mundo. Então, isso tudo vem com o fantasma parental, mas sem esse imaginário que parece assim muito doidinho, né? Das vezes, mas é ele que segura o nascimento, sem essa projeção que ainda não está ali, ainda não existe, mas ela tem que ser imaginada para o bebê poder crescer em direção a isso, se como fosse uma voz que chamasse, né? E aos poucos ele fosse dizendo: Ah, não preciso, eu posso fazer outra coisa, eu não quero ser desenhista, eu quero ser cantor, né? Mas ele precisa que primeiro alguém olhe para esse bebê e veja ali o que ainda não existe, que veja ali um potencial, que veja ali alguém que pensa e que quer alguma coisa. Porque se eu olho para um bebê e eu não consigo achar que esse bebê me pede algo, eu também não vou dar. Se eu for uma mãe que estou com depressão, eu não vou querer que ele me peça nada, porque eu mal estou conseguindo dar conta de mim mesma. Então o bebê vai pedir, vai pedir. Tem uma hora que ele cansa e dorme. E a gente vê muito bebê que dorme o tempo todo. Ou então ele cansa de pedir e ele começa a gritar de desespero. E aí ele grita sem parar, pedindo ajuda, querendo fazer com que essa mãe acorde, fazer com que essa mãe ela consiga de novo investir nesse bebê. E eu acho que vocês já devem terem lido vários autores que falam do bebê terapeuta, né? É aquele bebê que quer cuidar da mãe. Algumas mães, gente, não é uma coisa tão negativa. Algumas mães conseguem sair um pouco da depressão graças aos bebês. Algumas mães não conseguem sair e o bebê fica mal também. Mas eu já ouvi relatos de mães que disseram: Olha, eu estava muito mal, eu estava deprimida desde a gestação, mas quando eu ouvi, eu disse: Eu preciso arranjar forças. E cada vez que eu pegava ele no braço, aquilo ia me preenchendo de uma certa energia, de uma certa alegria. E elas conseguem atravessar esses primeiros meses, lógico, com um pouco de ajuda, né? Ninguém é mágica, e conseguem porque são bebês que têm algumas capacidades. E a gente, se eu admito que tem bebês que têm essa capacidade, também tem bebês que não têm, não é isso? Então, tem bebês que às vezes a mãe está muito bem, mas ele não tem a menor aptidão a ir buscar o outro, a chamá-la. E a gente sabe que tipo de bebês são esses, né? Então, vamos lá. E tem também a voz que encanta, quem sabe o que é isso, né? A prosódia materna, o mamanês, ou que a gente diz em inglês, o mother is.
ou parent ease também, que a gente diz, para não dizer só em relação à mãe, é que vai transmitir a emoção e significa como o bebê, e significa o bebê como um ser falante. Então, eu acho assim, mas eu acredito que quem quer trabalhar ou que gosta de trabalhar com bebê já conhece o Mamanê, né? Mas vou falar só mais um pouquinho. É essa voz que transmite um desejo que para o bebê é impossível não responder. O bebê é como um canto da sereia. Vocês já viram esse livro, aquele livro da Agalma, que é A Voz da Sereia, que foi reeditado agora? Aquele livro é maravilhoso. Aquele livro é maravilhoso. Se vocês querem trabalhar com bebês, corram na Agalma e comprem A Voz da Sereia, que foi reeditado, para vocês verem como é realmente um grande sucesso esse livro, e foi revisto, os artigos foram todos revistos. Então, essa voz é realmente a voz de uma sereia em que o bebê não consegue não ir atrás, não ser chamado para ver o que é que aquela voz está querendo. E essa voz é esse que faz: Oh, meu Deus do céu! Oh, mãe, que coisa linda! Né? Com esses picos prosódicos. E aí teve uma pessoa que me escreveu e disse assim: Lia, achei engraçadíssimo. Eu queria ter uma aula com você. Eu disse: Uma aula? Como assim? Não, tipo, eu disse, falei, uma supervisão? Ela disse, pode até ser, é porque eu vou atender bebês e eu queria que você me ensinasse como é que a gente faz uma maneira. Aí eu disse, eita. Eu disse, se eu te disser para ti que não tem como a gente ensinar? Não. Sabe por quê? Porque uma maneira é uma coisa natural. Esse bebê precisa conseguir fazer dentro de mim esse desejo. E eu senti por esse bebê esse desejo. E aí a minha voz vai transmitir esse desejo de querer pegar nesse bebê de qualquer jeito. Então não dá para fazer de conta. O bebê tem que, de alguma maneira, você tem que achar algo no bebê que lhe encante, pode ser o pezinho, pode ser a cor do cabelo, pode ser as unhazinhas que estão crescendo, mas ele tem que achar em você alguma coisa que faça com que você tenha vontade de ir atrás dele. E aí, o mamanhês sai. Então, o arsenal do bebê, apetite simbólico e intersubjetividade. O bebê não tem apenas fome de leite, ele possui um impulso vital direcionado ao objeto humano. A imitação, gente, não é reflexo, mas uma provocação social. O bebê faz para provocar o outro, para ver o que é que o outro vai fazer, de como é que o outro vai responder aquilo que ele está precisando de contato, né? Então, o bebê, o que é que vai fazer no início? Ele vai iniciar a troca para tentar antecipar a reciprocidade, tentar que o outro copie a mesma coisa, porque ele precisa, ele tem fome do outro. E aí, o que que acontece quando a gente tem uma mãe ou um pai, ou a pessoa que está cuidando daquele bebê com dificuldade, né? Quando o bebê fica, o Winnicott dizia uma frase muito bonita que era: quando um bebê olha para sua mãe, o que é que ele vê? Ele vê a si próprio. Ou seja, o olhar da mãe, ele é um espelho para o bebê. Ele vai dizer: eu sou aquilo ali que eu estou vendo. Se dentro do olhar tiver tristeza, ele vai se ver como aquilo que dá tristeza ao mente dele. Se ele vai ver uma pessoa que tem medo, eu vou ser essa pessoa que está fazendo medo a ela, né? Então, diante de um rosto inexpressivo, o bebê vai usa vocalizações e gestos para ver se consegue, a todo preço, reativar e fazer com que o outro acorde e tenha vontade de estar com ele, né? Quando ele não consegue, né? Que aí gera a angústia, a falha na intersubjetividade gera sofrimento, provando que o vínculo é uma necessidade primária. Então, esse início de vida, se o outro não estiver atento, é que precisa aquilo também que o Winnicott dizia, a loucura necessária das mães.
É preciso esquecer do mundo que tem guerra no Irã hoje, quando a gente tem um bebê. Pela aquela primeira coisa que eu falei lá no início, da nossa total dependência, se não tiver uma pessoa que feche todas as porteiras e diga, é só eu e você agora, eu, você e o seu pai, ou eu, você e a sua mãe, duas mães, ou dois pais, mas tem que ser uma devoção. E o que que a gente vê hoje em dia, gente? Vou dar uma paradinha aqui para falar um pouco de clínica. O que é que nós vemos que chega nos consultórios? Assim, a maioria das pessoas com quem eu, que estudam comigo, ah, que recebem bebês, são bebês de 1 ano e meio, um bebê de 2 anos, né? Com distúrbio do sono, dando crises, batendo em tudo, mordendo. E o que é que acontece? O que é que a gente vai ver? São pais que querem que aos 3 meses, no máximo, o bebê já esteja dormindo. Gente, há bebês que dormem antes dos 3 meses? Sim, mas não é obrigatório. O bebê até os 3 meses, ele ainda está se construindo e aprendendo a colocar o seu corpo na realidade do mundo de fora, fora da barriga. Então, é preciso paciência. O mundo tem que parar para fazer um bebê. Os adultos não estão tendo mais paciência de esperar. Ontem eu atendi uma criança e foi muito engraçado. Ela, isso acontece muito no meu consultório, não sei como é que acontece no consultório de vocês, mas é uma criança de 3 anos, 2 anos, antes dos 3 anos, ela acabou a sessão, e aí eu disse, bom, você sabe, aqui no consultório da Lia, a sessão só acaba quando a Lia decide. E aí você vai poder abrir a porta, né? E aí eu vou botando aos poucos, gente, uma castraçãozinha aqui, uma função paterna ali, né? E aí ela disse assim, mamãe, bote minha sandália. Aí eu olhei para a cara dela e disse assim, ué, mas você já tem cara de quem sabe colocar sua própria sandália. Não, eu quero a mamãe. E aí a mãe olha assim, diz, não, ela tá sabendo, mas é porque às vezes assim, leva muito tempo, aí eu coloco. Aí eu disse, pois é, o aprendizado leva muito tempo. A parentalidade é sinônimo de paciência. Então, isso tudo é feito para que os pais possam esperar, esperar. Gente, vocês, eu preciso que alguém me diga se vocês estão ouvindo bem, porque aqui está dizendo que a minha internet está instável. Será que alguém pode falar aqui, pelo meu WhatsApp, se está tudo bem, que eu não estou ouvindo ninguém? Alguém pode me escrever no WhatsApp e dizer se tá tudo bem aí porque está dizendo aqui que a minha internet está muito fraquinha. Pronto? Ok, então vamos lá, vamos continuar então. Ok. Ah, tá, então vamos continuar, ver se dá certo. Qualquer coisa vocês vão me falando aí pelo WhatsApp, porque eu acho que tá falando um pouco aqui com a internet. Aí tem alguém dizendo assim que estava falando na hora que eu estava falando do caso clínico, né? Então, vou falar de novo. E me digam aí se vocês estão ouvindo. O que é que aconteceu? Ela disse para mim que. ah, peraí, Cláudia, deixa eu ver aqui. O que é que está acontecendo com o chat? Que era para estar. Deixa eu parar aqui só um minuto, gente, para ver o que é que aconteceu. Porque é que o chat não está funcionando, tá?
Aqui tá tudo normal. Aqui tá tudo normal no meio. Diz que tá tudo normal. Não tô entendendo. Eu volto a falar do caso clínico, se eu tô querendo resolver isso aqui, porque tá dizendo, vocês estão dizendo que o chat não tá funcionando. Tá todo mundo ok? Olha se deu pra. Mas eu não tô entendendo por que que o chat não tá funcionando. Aqui no meu tá dizendo, a Sana tá dizendo que tá tudo bem. Ah, acho que eu consegui mudar. Mandem uma mensagem para mim aí no chat, pronto. Então vamos voltar lá. Onde é que eu estava? Ah, então para voltar eu tenho que ir buscar o. Aqui. Só um minuto, gente, já estou indo buscar o PowerPoint. Pronto, achei, tá tudo certo aqui. Vamos lá, continuando. Então, era a questão do caso clínico, não é isso? O que é que tem? Essa menininha de quase 3 anos, ela, no fim da sessão, né? Ela falou assim, eu falei, vai lá, vamos colocar a chinelinha, tá na hora de ir embora, né? A sandália. E aí ela olhou assim e disse assim, não, mamãe, coloque. E aí eu disse assim, mas você já tem cara de quem sabe colocar sandália. Por que que você não coloca? Aí a mãe disse, ah, mas é porque às vezes demora muito, né? E aí eu já vou lá e coloco. Aí eu digo assim, eu fiquei pensando assim, meu Deus, não existe mais tempo para a criança aprender. Porque ela só consegue aprender se estiver acompanhada de um adulto, né? Não é o adulto fazendo por ela, mas proporcionando a oportunidade que essa criança possa realmente aprender. E para isso tem que ter tempo, tem que saber esperar. Durante a semana não dá por causa da correria do trabalho, da escola, mas no final de semana é um exercício obrigatório da parentalidade. Ter paciência e esperar. Para as crises, tem que esperar. Para aprender a colocar o sapato, tem que esperar. Para aprender a comer, tudo isso acompanhado, mas os pais têm que aprender a esperar, certo? Opa. Então, quais são os vetores relacionais, né? A intencionalidade e a intencionalidade sensorial. Nós vamos ter o escutar, né? O bebê suspende o choro e altera o ritmo cardíaco para priorizar a voz humana, quando ele está se conseguindo se sintonizar entre ouvir e escutar. A diferença entre ver e olhar. A visão, gente, ela é fisiológica. O olhar pressupõe intencionalidade. O desvio crônico do olhar é um sintoma precoce de ruptura. E aí a gente vai ter que tomar cuidado de novo para não virar risco de autismo. Ruptura do laço, retraimento relacional, isso não é risco de autismo, isso é risco de laço frouxo ou de laço apertado demais. Mas o laço não está bom. A quantidade de crianças que nós estamos vendo hoje em que tudo que a criança faz é autismo está fora do comum, né? E outro dia eu achei um perfil no Instagram de uma fonoaudióloga e ela dá todo dia dicas do como observar autismo em bebês.
E eu fiquei meio assim, um pouco apavorada, porque a única coisa que pode prever realmente alguma coisa é o estudo dos movimentos gerais, gente. Agora, a partir dos 5 meses, ou mesmo antes dos 5 meses, lógico que as mães podem dizer e devem falar, e a gente deve ouvir da sensação de que algo não está bom. Isso pode ser tratado na hora, mas daí a dizer que vai virar autista é outra coisa, né? Então, o principal que a gente sabe hoje em dia que é o envelope sensitivo, né? O bebê delimita o interior e o exterior aos pouquinhos, tá, gente? Não é do dia para a noite que isso acontece, não. O bebê vão regulando o seu estado interno, dependendo de como a superfície de suas costas e a pelvis é ancorada. É aquilo que a gente fala, que o Boulanger fala tanto, que é o pano de fundo, né? O arsenal do outro, o hold e o handling. O holding, que é a sustentação psíquica e física, né? A mais psíquica é a capacidade de regressão da mãe ou da pessoa que está cuidando, que permite a ela emprestar o seu aparelho psíquico para decodificar e conter as angústias do bebê. O maior trabalho do Nebenmensch é de emprestar o seu aparelho psíquico para um bebê que está em formação. No handling, o toque firme que apoia a nuca e a pelve permite que o bebê relaxe os reflexos. Libere a cabeça para olhar, experimente o sentimento contínuo de existir. E vamos aqui para a operação do olhar. Gente, para quem não conhece, quem não está muito próximo de Lacan, isso aqui, tá vendo esse desenho com um buquê de flores e as flores embaixo? Isso aí chama-se o esquema de Boas. O esquema de Boas, ele vai trabalhar na constituição do psiquismo a questão do imaginário da mãe. É um pouco complicado, então eu vou fazer uma coisa assim, en passant. Se vocês realmente se interessam, eu adoro. Procurem a Larissa Ornella, vão estudar o seminário 11 com ela, que é os dos 4 conceitos fundamentais. E vocês vão, com certeza, que a Ieda que está aí, né, Ieda? Com certeza vão aprender. Então vamos. O olhar materno não apenas reflete, ele reveste o bebê com qualidades ideais imaginárias. Isso aqui que eu falei antes, mas isso é o que a gente vai ver de uma maneira técnica com o estudo do Bouquet de Boas. Tá tudo bem por aí, né? Vão me dizendo, o som tá ok, tá tudo, né? Então, vamos lá. O vaso, né? Esse vaso que vocês estão vendo aqui, a parte do vaso, olhe só para o vaso. É o bebê real, desamparado, não coordenado, que não que se deixar ele rola e cai, que ele se deixar ele sem ter um entorno, ele vai se desarrumar completamente por causa dos reflexos, né? As flores vai ser o bebê imaginário que a mãe está vendo, porque quando nasce, gente, vamos e venhamos. O bebê não parece com muita coisa, não, né? Ele é aquela coisa que vai aos poucos, mas assim, eu digo aos poucos, porque a gente vai achando aos poucos que a visão, o olhar parece com o da mãe, o cabelo é da avó, e aí a gente vai como assim, sabe, a gente vai pregando post-it, né? No bebê, esse aqui, esse sorriso é do teu irmão, essa orelhinha aqui foi do teu avô, e vai criando o bebê, mas isso tudo a gente precisa de um imaginário que vai pensar o bebê desse jeito, tá? Então, esse imaginário, essas flores que vocês estão vendo aí no jarro, é o desejo da mãe. Porque aí ela vai. Outro dia, uma mãe me contou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: Lia, eu sou morena, não, brasileira, e ela casou com um escocês. Um escocês. E o que que aconteceu? Na hora do parto, a bebezinha dela, ela morena, nasceu bem clara e do cabelo vermelho. Ela disse que tomou um susto. Assim, ela disse: Eu não vou mentir, não. Eu levei mais de 3 segundos, né? Que é o tempo que uma mãe faz para reconhecer o seu bebê. Que eu disse assim: será que é a minha?
E aí ela disse assim, aí eu olhei na sala e vi que eu estava sozinha na sala de parto, não dava para ser outra, era a minha. Mas aí eu fui procurar e vi realmente que ela tinha um nariz parecido com o meu. Mas a menina nasceu branca e com os cabelos ruivos. Então ela titubeou um pouco e ela disse assim: Olha, já fazem mais de 15 anos, minha filha tem mais de 15 anos e eu ainda me sinto culpada de não ter reconhecido ela na mesma hora. E eu acho assim: sabe a cegonha, gente? A cegonha não vem com uma fraldinha, né? O bebê dentro da fraldinha, ela vem deixar o bebê na casa da gente. Eu acho que debaixo do bumbum do bebê, sabe ali entre o bebê e a fralda, tem uma caixinha. E dentro dessa caixinha tem escrito para minha mãe. E quando você abre a caixinha, tá cheia de culpa. Só tem culpa. Parece assim, que se você dá um banho, você deu banho demais. Se você não deu, você deu banho de menos. Então, assim, tudo que você vai fazer, a maternidade é uma questão de culpa o tempo todo. Esse espelho côncavo, que é o olhar da mãe e que vai projetar as flores no vaso vazio. Vocês estão vendo? Ele está mostrando que essas flores aqui embaixo, que é o imaginário da mãe, o vaso, que é o corpo do bebê no início, esse vaso de cima, ele está vazio, mas com o imaginário ela vai ver onde está encontrando o olhar da mãe, o vaso, as flores nessa parte de cima é que ela vai, com o imaginário, colocar, imaginar tudo que aquele tinha naquele bebê ali, ela vai colocar naquele corpinho e naqueles movimentos. Então, peraí que eu tô conseguindo. Opa, não, passei rápido demais. Por que que não tá? Peraí, só um minutinho. Tô querendo tirar isso daqui. Isso, não sai daqui, não vou achar. Então, o circuito. ah, O circuito escópico, olhar, ver-se e ser olhado. O olhar é fundamental. O que o bebê capta no olhar da mãe é a imagem de si mesmo com a qual se identificará. Então, tudo isso que eu vejo, esses exemplos que eu dei agora de como a mãe imagina que vai ser esse bebê, que vai ter isso e aquilo, é com isso que ele vai se identificar para se fazer, né? Qual é o primeiro tempo? Que a gente vai entrar na questão da pulsão, que é bem legal, né? O bebê busca a captura do olhar do outro, que deve ser um olhar que aureola, né? Aquela coisa linda, né? A sua majestade, o bebê. A mãe adorna a criança real com qualidades imaginárias permitindo a amarração da auréola. Ou seja, que quando tá ali aquele corpinho ali que não parece com muita coisa, o imaginário da mãe vem colocar uma coroa naquele bebê. E aquele bebê vira o rei. Com tudo aquilo que ela imaginou. A coroa do bebê, ela é cheia do imaginário da mãe. E aí o que é que acontece, Lia, quando um bebê chega prematuro? E aí você vai ver duas coisas muito importantes. A primeira é que toda a preparação da parentalidade, gente, é para conseguir investir, que esse bebê vire um reizinho com uma coroa, e aos poucos desinvestir e aceitar a diferença entre você e o seu bebê, que ele vai querer coisas que você não quer, que você não gosta, gostar de cores que você queria ou que você não gosta. Então, vai acontecer uma separação, né? Uma alteridade, a diferença. E aí, o que é que acontece na prematuridade, gente? É que essa alteridade, ela chega de uma vez. Um bebê que nasce cedo demais, um bebê que nasce com algum tipo de deficiência físico-motora, é, físico-motora, ele vai fazer esse caminho da parentalidade, dar um salto onde ainda não tem investimento, ele vai direto para a alteridade. E aí, o que é o trabalho de quem trabalha em UTI? É costurar devagarzinho esse imaginário para que a mãe tenha tempo de conseguir reinvestir e só lá na frente separar.
E isso dá muito trabalho. Esse é o grande problema da questão dos bebês que nascem com, chegam muito cedo ou que nascem com alguma dificuldade, alguma handicap, né? Então, no segundo tempo, o estado do espelho do Lacan, que o bebê se reconhece no espelho e se volta para o adulto buscando confirmação. Ele olha para o espelho, olha para a mãe, e a mãe diz: Olha ali que você, como você está lindo, olha que menino fofo. E aí ele vai cair no conto do vigário, achando que aquilo ali é ele mesmo, né? É no começo, né? Essa validação do outro introduz uma função terceira que separa a díade e articula o imaginário, a imagem, como o símbolo. A palavra da mãe é a base da imagem corporal. No terceiro tempo, ser olhado. O bebê se presta ativamente ao ser objeto do olhar do outro. Ele faz gracinhas para atrair o olhar encantado, posicionando-se como sujeito que busca o prazer do outro. Opa! O rosto e a voz. A cortesia rítmica, a prosódia materna, uma manez ou maderiz, caracteriza por um tom e uma oitava mais alta, um ritmo lento, pico melódico de surpresa e fascínio. E qual que é que o Trevarthen falou que é linda essa frase? O significado das palavras cresce antes das palavras. Aí você vai dizer, Li, acho que eu não entendi o que ele disse. É que aquilo que passa a nível afetivo, emocional, vem antes do bebê conseguir entender o que é essa palavra. Ou seja, o valor realmente da palavra, ele vai chegar muito antes que o bebê consiga entender e compreender o que a palavra, por exemplo, flor quer dizer. Quando eu vou dizer minha flor, ele não sabe ainda que a flor é aquele buquê, mas ele sabe que flor representa alguma coisa muito querida. Então ele vai entender antes de conhecer a palavra. A plasticidade do rosto e os picos vocais indicam ao bebê que ele é o sujeito de uma fala, convidando ao balbucio recíproco. Olha só, né? Então, eu tô com isso aqui querendo que não. A estrutura da conexão, o circuito das pulsões. Hoje a gente é uma aula geral, tá, gente? Não vai dar para me parar devagarzinho, que a gente descobriu ontem que a gente levou 2 anos estudando pulsão com o grupo. Que a necessidade biológica é saciada, mas a pulsão busca o desejo, que é esse o ponto nodal do Lacan. Por isso que é tão legal estudar Lacan. O vínculo se tece em três tempos estruturantes. Quem não conhece os três tempos da pulsão da Lasnik, né, gente? Então, qual é o primeiro tempo? Busca e satisfação. O bebê busca o objeto no outro, depois ele usa o próprio corpo ou objeto substituto para se satisfazer, sempre atrás do prazer. E o terceiro, ele faz de si mesmo o objeto do outro, ou seja, eu vou fazer como aquele outro gostar do que está acontecendo comigo. Então, não é só porque eu sou objeto do prazer dele, eu me faço objeto. É por isso que foi a grande sacada da Christine, foi que quando Lacan disse que esse terceiro tempo, o Freud dizia que era um terceiro tempo passivo, né? O Lacan e a Christine, ainda mais com o bebê, ela disse, não, é um tempo que é ativo, porque ele vai buscar outro para se fazer objeto do prazer. Eu não estou lá esperando, não. Eu vou cutucar o outro para que ele tenha prazer comigo. Lembrei da Rita Lee, né? Agora, hum. Gente, está tudo bem aí? Que eu não estou conseguindo mais ver o chat. Então, na pulsão oral, né? No início, o bebê não suga apenas o leite, que é a necessidade, mas o calor, o cheiro e os batimentos cardíacos. O bebê chupa o próprio dedo no segundo tempo, né? E recusa o alimento.
ou recusa o alimento. Introduz o registro da separação. O bebê se satisfaz a si mesmo. E o terceiro, que é o gozo, o prazer, né? O bebê oferece a própria mão ou pé para a mãe morder de brincadeira e ele se torna um objeto que faz o outro rir. Na pulsão escópica, né? Que é a questão do olhar, e que é tão importante para a gente saber quando tem um bebê olhando, quando o bebê realmente está olhando. Sabe por quê, gente? Por quê? Por que que é tão importante o olhar, Liba? Porque é no olhar, gente, que se vira mãe. É porque você fez, passou a noite em claro, mas cada vez que você foi mamar, ou dar de mamar, o que você foi dar banho, o que você foi trocar uma fralda, que aquela coisinha olhou para você, com aquele olhar de quem está querendo muito ficar com você, é que vale a pena ser mãe, que se aprende a ser mãe, não se nasce mãe. Se você pegar o ponto principal, qual que é? Se eu sou uma mulher, sou casada com um homem, né? Por azar, é, e somos só nós dois, é um homem e uma mulher, eu sou filha, né? E ele é filho de alguém também. Mas na hora que nós decidimos ter um bebê e que o bebê chega, que seja da barriga, que seja adotado, é por causa do bebê. É o bebê que me transformou em mãe. Porque ele está ali, eu mudo de estatuto social. Eu não sou só mulher, eu sou mulher e mãe. Então, se o bebê não tivesse, eu seria só uma mulher, esposa, namorada, filha. Mas o bebê, a presença do bebê, me transforma em mãe, ou pelo menos no início de mãe. Então, como é que a gente pode imaginar que um bebê consiga ir bem se ele não tiver esse outro para chamar de mãe, né? Esse outro para transformar esse outro ser humano naquilo que ele precisa para sobreviver, e sempre pela questão do desejo. Então, esse olhar é que vai constituir não só o bebê, mas o sujeito mãe. Na captura, o bebê prende o olhar da mãe para sentir que existe. No estádio do espelho, o bebê olha para si mesmo, a mãe confirma com a palavra: é você. E introduz um terceiro elemento, inserindo o bebê no campo simbólico. Olha como ele é gostoso. Estou falando na terceira pessoa. E na terceira oferta, após uma queda ou choro, o bebê busca o olhar do outro para saber onde é que está, para saber o que aconteceu com a perninha dele que está saindo sangue. E aí ele vai se fazer ativamente objeto do olhar encantado ou apaziguador da mamãe. E na pulsão invocante, né, que é a lalação, que o bebê reproduz solitariamente os picos prosódicos da mãe, recriando um objeto sonoro perdido para ligar com a ausência. Gente, quando o bebê está fazendo aqueles barulhinhos, ele está fazendo duas coisas muito importantes. Ele está exercitando as cordas vocais e tem uma sensação. E ele está também imitando a voz da mãe, naqueles primeiros barulhinhos. Já pensou? Aquilo ali é. Sei de hoje. Aquilo ali é o início da linguagem, essa lalação. E ela é muito importante que ela seja compreendida com o imaginário. Ah, mas você está dizendo que o quê? Que o leite não está prestando? Ou que a mamãe não está cheirando gostoso? É isso que você estava conversando aí, né? Se não houver essa resposta, o que é que acontece? Essa relação pode simplesmente diminuir e desaparecer. Ela tem que virar uma proto-conversação, né? É quando o bebê já vai com essa intenção maior de que o outro chegue para ele e envie de volta aquilo que ele está enviando. Então, essa tentativa de enlaçar o outro com o som, ele é de extrema importância, porque é isso que vai dar a linguagem, gente.
Então, as falhas no vínculo e o papel do profissional. Quais são os sintomas de alerta que a gente tem? Desvio crônico do olhar, bebês excessivamente comportados que não exigem um outro e a recusa alimentar persistente. Sobre tudo esses três, a gente sabe, diz, opa, o vínculo não tá bom, o laço não tá bom. E qual é a intervenção? Quando a mãe, em luto ou em depressão, não consegue projetar aquela auréola sobre o bebê, o profissional deve atuar como mediador. E isso é o nosso trabalho, gente. O olhar admirado do profissional sobre o bebê pode despertar o desejo materno e reativar a coreografia do vínculo. Olha que coisa linda. É como se nós, eu acho que assim, nós fazemos um trabalho, um de tricô, que a gente vai pegar dois fios, ou às vezes três, às vezes quatro, e vai fazer com que, através de um nó, eu puxe outro e enlace outro. Às vezes a gente desmancha, né? Porque o tricô está mal feito. Às vezes o nó está muito apertado e a gente afrouxa um pouquinho. Às vezes o nó está muito frouxo e a gente tem que apertar, né? Mas isso é uma parte do trabalho. A outra é como se a gente chegasse para os pais que não estão conseguindo entender o bebê deles, olha, eu vou servir de muleta, vou te emprestar aqui a minha muleta e você vai começar a andar com ela no início. Mas é a partir de uma coisa muito bonita, é que quando nós conseguimos passar o olhar do bebê para a mãe e enviar e mostrar para a mãe que o bebê está procurando ela, isso a gente consegue fazer quando a gente se coloca no lugar do bebê, isso desperta a mãe a capacidade de talvez eu consiga fazer a mesma coisa, porque ele está me chamando. Hoje nós sabemos que o que é que mais pode complicar a vida de um bebê é a dor. A dor por causa de torcicólogo, por causa da utilização de fórceps, por dores alergia ao leite de vaca, mil e uma. Mas um que é mais complicado é esse tal do refluxo, gente, porque o bebê vai fazer essa hiperextensão e o que que acontece? Ele vai perder esse apoio, que vocês estão vendo que o pai colocou aí atrás, mas o refluxo, ele faz com que o bebê faça ele levanta a cabeça e quando ele estira os braços, e nessa posição ele não consegue encontrar o olhar do outro. Nessa posição aí, onde ele está mais seguro, com como é que se diz, o bumbum apoiado, com as costas apoiadas, ele vai poder relaxar, ele fica mais, ele consegue lidar melhor com todos os reflexos para poder encontrar com o olhar do outro. Esse encontro vai fazer com que o bebê possa dizer: eu estou começando a existir porque meu corpo me dá tempo de eu encontrar aquela pessoa que está tomando conta de mim. Então, o que é que nós temos aí? É, de novo, falar que essa posição materna e a posição paterna, elas estão na mesma pessoa. Aqui pode ser uma posição materna que seja o pai que faz e a posição materna e a posição paterna seja a mãe que faz. Então, a posição é algo que nós temos de uma maneira interna dentro da nossa própria cabeça. E aí, para falar da emergência do sujeito, que é isso que a gente fez, já está mais ou menos com uma hora e meia, os primeiros vínculos não são destino inato ou garantido, eles são uma co-construção contínua. É através do cruzamento entre o apetite ardente do bebê pelo outro e o olhar aureolado de quem o cuida que o recém-nascido deixa de ser apenas biologia e nasce como um sujeito humano. Eu acho que eu acabei. Ó, tá todo mundo aí? Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Ué, vocês estão proibidos de falar, é isso?
Não sei o que está acontecendo. Deixa eu parar.